É elementar que queremos saber o que foi que criou o universo e como ele se desenvolveu por mais de 14 bilhões de anos de existência. Pela primeira vez na história, os cientistas têm respostas para algumas dessas perguntas. No sentido de que o universo é tudo que conhecemos, tudo que vemos, e o que o Big Bang faz é nos dizer como chegamos aqui. A teoria do Big Bang diz que há mais de 13,7 bilhões de anos, nosso universo começou num estado incrivelmente denso, quente e comprimido, com uma missão principal: expandir. Houve uma explosão cósmica que criou as estrelas, os céus, as galáxias à nossa volta. Então, para onde olhamos, vemos restos dessa explosão cósmica que pôs em movimento o universo. O Big Bang é agora uma teoria da física bem aceita para explicar o que aconteceu depois que o nosso universo nasceu. É confirmada por dados científicos sonoros e observações. Uma teoria não é somente uma ideia antiga com que você sonha no meio da noite. Somente após passar por vários testes, ela é elevada à posição de teoria. Se você olhar a teoria do Big Bang, nós não temos um ponto de dados. Temos centenas de pontos de dados que se encaixam exatamente na teoria do Big Bang. Quando olhamos para o céu à noite, podemos retroceder no tempo até o próprio Big Bang. Quando você olha para o céu, vê estrelas e talvez até a nossa própria galáxia Via Láctea. Mas se olhar mais além, verá um agrupamento de galáxias. Olhando ainda mais além, poderá ver a primeira geração de estrelas sendo formada e morrendo. Se continuarmos a voltar no tempo, poderemos ver os primeiros átomos se formando. Continuando a nossa jornada de volta no tempo, podemos ver a formação dos primeiros prótons e nêutrons. Se retrocedermos o relógio ainda mais, poderemos ver o primeiro instante do Big Bang. Como se chegou à descoberta do Big Bang? Por que sabemos que é verdadeiro e o que ainda há para aprender? Por centenas de anos, os astrônomos olharam para a noite estrelada e contemplaram a origem do universo. Mas a maioria das ideias continham sentido religioso. No século XX, a ciência finalmente começou a juntar as peças deste quebra-cabeças antigo. Em 1915, Albert Einstein, talvez o cientista mais influente do nosso tempo, ficou fascinado com o nosso universo. Para ele não houve início nem fim. Einstein acreditava que o universo era infinito e eterno, mas as crenças pessoais de Einstein contradiziam suas equações que indicavam que o universo teve um começo. A teoria geral da relatividade de Einstein prevê que a gravidade é tecida na estrutura de espaço e tempo, ou espaço-tempo. Ao introduzir massa na gravidade do universo estática, consequentemente toda a matéria no universo se juntará. Em outras palavras, as galáxias cairiam umas sobre as outras. Por outro lado, o universo pode estar se expandindo se nascesse em estado de expansão. Einstein achava que o universo era estático e tal hipótese o satisfazia esteticamente. Então ele introduziu um fator de correção matemático nessas equações que não as tornavam erradas, mas davam uma solução muito especial. Uma solução muito improvável. Um universo estático. Einstein chamou esse fator de correção de constante cosmológica. Os físicos propunham que havia um efeito repulsivo de antigravidade para manter um universo estático. Essa variável cósmica satisfez a comunidade científica que, na época, tinha uma visão estreita do nosso mundo. Se você perguntasse para um astrônomo naquela época o que é o universo para você, ele diria: é fácil, é apenas a galáxia Via Láctea, é tudo o que existe. Ele não se move, é simplesmente uniforme e estático.
O modelo ideal de Einstein de um universo estático logo foi derrubado. Nos anos 20, no Observatório de Monte Wilson, na Califórnia, o astrônomo Edwin Hubble surgiu com o maior telescópio refletor de seu tempo. Ele permitiu olhar mais distante no espaço do que nunca antes. O Hubble foi assombroso para a descoberta que havia milhares de galáxias além da nossa Via Láctea. Ele fez isso medindo o brilho das estrelas distantes comparadas às estrelas próximas, observando sua radiação eletromagnética desviada para o vermelho. Estamos familiarizados com o som que um carro faz quando passa. Quando ele passa. Isso é o comprimento da onda sonora sendo esticada quando um carro está recuando ou se aproximando. Ondas de luz fazem a mesma coisa. Quando um objeto está se movendo em nossa direção, ele fica mais azul. E quando um objeto está se afastando de nós, ele parece mais vermelho. Isso se chama deslocamento para o vermelho. Por isso, observando-se quão vermelho algo parece estar, os astrônomos podem ter uma ideia de sua distância. O Hubble comprovou os cálculos que Einstein havia feito, mas que o gênio da ciência ficou relutante em reconhecer. Mas quando Edwin Hubble finalmente mostrou que o universo estava de fato se expandindo, Einstein disse: esse foi o meu maior erro. A descoberta do Hubble de um universo em expansão, conhecida como a Lei de Hubble, se tornou a primeira peça de evidência que apoiaria o Big Bang, uma teoria que veio de uma fonte improvável. Georges Lemaitre, um padre belga e professor de física, estudou as equações de Einstein. Ele calculou que se o universo está se expandindo hoje, ele deve ter sido menor no passado. Portanto, ele deve ter tido um início. Lemaitre propôs que nosso universo em expansão emergiu de um átomo primitivo. Ele entendeu as implicações da ideia de Einstein, que se o universo estava se expandindo, então talvez tivesse uma origem em algum tipo de átomo cósmico primordial ou algum tipo de ovo cósmico que, chocado, deu à luz ao universo. Os colegas de Georges Lemaitre não acreditavam muito no átomo primordial. Sugeriam um evento de criação que talvez beirasse mais a religião e a teologia. Eles preferiam achar que o universo seria tanto estático como a maioria das pessoas pensavam antes disso, ou talvez eternamente se expandindo, se ele realmente estivesse se expandindo como Hubble mostrou. Lemaitre defendeu sua teoria do átomo primordial como puramente científica. Mas o astrônomo britânico Fred Hoyle se opôs firmemente à sua hipótese. Concordando que o universo estava se expandindo, Hoyle propôs que as novas galáxias eram formadas de matéria que vinham sendo feitas constantemente. E assim, o universo sempre teria existido e sempre pareceu o mesmo. Hoyle chamou sua teoria alternativa de o estado estacionário. De fato, Fred Hoyle admitiu ter observado que o universo parecia estar se expandindo. Mas ele disse que não houve um evento de criação, não houve um início. O universo sempre esteve se expandindo e continuaria para sempre a se expandir. Em 1984, durante um programa de rádio em Londres, Hoyle tentou diferenciar sua teoria de estado estacionário com a ideia de Lemaitre do átomo primordial. Ele se referiu à teoria de Lemaitre como Big Bang de Lemaitre, e o nome ficou. Essas duas teorias concorrentes se envolveriam no último e científico duo para determinar a origem de tudo. Em meados do século XX, a origem de nosso universo ainda era uma grande incógnita. Duas teorias opostas estavam no meio dessa batalha científica. O estado estacionário de Fred Hoyle e a ideia do Big Bang de Georges Lemaitre. Para que as duas teorias fossem provadas, cada uma deveria explicar a origem dos elementos no universo e de que matéria tudo era feito. Havia elementos leves, como o hidrogênio primário e hélio, e elementos pesados, como nitrogênio, carbono, oxigênio e ferro. Sob altas temperaturas, o elemento leve do hidrogênio se funde para formar hélio. Por sua vez, o hélio se funde em elementos mais pesados.
Fred Hoyle propôs que a criação de todos esses elementos mais pesados do que o hidrogênio aconteceu no núcleo de estrelas ardentes num processo chamado fusão nuclear. Isto também incluía o segundo e mais abundante elemento, o hélio. William Fowler, que era um físico nuclear, e Fred Hoyle explicaram como as estrelas fazem os elementos e, portanto, eles achavam que também as estrelas faziam hélio. E assim todos os elementos eram feitos nas estrelas e não precisava haver um Big Bang. Mas a teoria de Hoyle tinha vários problemas evidentes. O mais importante é que ela não explicava como o hidrogênio era formado, pois as estrelas mais antigas deveriam ter sido formadas com hidrogênio já existente. Hoyle acabou com esse problema sugerindo que o hidrogênio e o hélio sempre existiram e sempre foram espontaneamente criados. Mas outros começaram a questionar a hipótese de Hoyle. Nos anos 40, o físico russo Georg Gamow também estudou a origem dos elementos químicos. Usando a teoria do Big Bang, ele previu as proporções relativas do hidrogênio e do hélio no universo e descobriu que deveria conter muito hélio, que só pode ser criado pela fusão de dois átomos de hidrogênio. Gamow descobriu que o hidrogênio cria quase 75% dos elementos em nosso universo e o hélio só 25%. Ele concluiu que as estrelas sozinhas poderiam gerar tanto hélio. Mas se o universo começou com um Big Bang quente e denso, as temperaturas eram altas o suficiente em toda parte para fundir o hidrogênio em hélio. Se olhar para o que é chamado de nuvens de gás primordial, elas têm o que é provavelmente a proporção original de hidrogênio e hélio, e que é aproximadamente 3/4 a 1/4 de hidrogênio para hélio, o que a teoria do Big Bang prevê. A origem dos elementos pesados da fusão de elementos mais leves ficaram conhecidas como nucleossíntese. É a segunda linha de evidências que apoia a teoria do Big Bang. Mas Georg Gamow deu um passo além. O físico Georg Gamow e seus alunos criaram uma hipótese fantástica e surpreendente. Se o universo estivesse muito quente no instante do Big Bang, então hoje deveria haver uma brasa, uma fosforescência, ecos dessa radiação ainda reverberando ao redor do nosso universo. A temperatura do espaço deveria ser poucos graus acima de zero absoluto. Um resto de temperaturas ardentes e violentas do próprio Big Bang. Gamow não tentou detectar essa fosforescência, mas ele levantou uma questão. 2 décadas se passaram antes que a teoria do Big Bang fosse inegavelmente provada e por acidente. Nos anos 60, a AT&T, antigo Bell Labs, construiu uma antena gigante para se comunicar com os satélites mais antigos. Esses instrumentos convertem ondas sonoras em impulsos elétricos e então em luz na forma de micro-ondas e ondas de rádio. Em 1964, os radioastrônomos Robert Wilson e Arno Penzias estavam usando a antena para observar o hidrogênio na galáxia Via Láctea quando captaram um estranho sinal. Usando o telescópio gigante localizado em Holmdel, Nova Jersey, Penzias e Wilson escanearam o céu em busca de um som irritante. Para sua surpresa, eles captaram um sinal de radiação fraco em todas as direções. Os astrônomos ficaram perplexos. Eles não conheciam nada no espaço que pudesse gerar tal ruído. A maioria dos cientistas provavelmente o teria ignorado, mas eles perceberam que aquilo era algo sério. Eles procuraram todas as causas possíveis, incluindo pombos e seus excrementos sobre o radiotelescópio. Na verdade, não havia nada que estivesse produzindo ruído artificialmente. Aquele sinal vinha realmente do próprio universo. E, quando viram isso, entraram em contato com um astrônomo em Princeton que havia teorizado que seria possível observar essa micro-onda ambiente diretamente. Penzias e Wilson descobriram a evidência incontestável. Era o fundo cósmico em micro-ondas. Na verdade, o resto de radiação do Big Bang, como previu o físico Georg Gamow nos anos 40. Eis um cronograma do que achamos que aconteceu.
O universo começou num estado quente e denso e mínimo. E começou a se expandir. Se a teoria do tudo for provada, as 4 forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares forte e fraca, são unificadas numa força fundamental num trilionésimo de um trilionésimo de um trilionésimo de um segundo. Enquanto o universo continua a se expandir e a gravidade fria se separa das outras 3 forças. Ao mesmo tempo, o universo se expande de porções mínimas do diâmetro de um próton para mais de 1 bilhão de anos-luz em uma fração de segundo. Esse processo de hiperexpansão chamado inflação dispôs as sementes de estrutura por todo o universo e mantém sua temperatura quase uniforme. Quando a inflação diminui, as forças eletronucleares fraca e forte tornam-se forças separadas. Elas interagem com o mar de partículas e antipartículas para criar uma sopa cósmica de energia. 100 segundos após o Big Bang, as temperaturas caíram para 1 bilhão de graus. Prótons e nêutrons se fundem pela força nuclear forte para criar o núcleo de hidrogênio pesado. Levados pela temperatura intensa e pressão, a fusão nuclear converte o núcleo do hidrogênio pesado em hélio. Após alguns minutos, cerca de 1/4 do hidrogênio é convertido em hélio que, por sua vez, produzirá elementos mais pesados. Por centenas de milhares de anos, a matéria e a radiação são unificadas em nebulosa. Então, 380 mil anos após o Big Bang, a matéria e a radiação se separam, permitindo que os fótons ou os raios de luz viajem desimpedidos pelo espaço. O universo enevoado se torna transparente, permitindo que os fótons que fazem o fundo cósmico em micro-ondas sejam vistos. Quando o universo está com algumas centenas de milhões de anos, a gravidade atrai o hidrogênio e o gás hélio para formar nuvens que se dissolvem, formando as primeiras estrelas. Quando o universo está com cerca de meio bilhão de anos, grupos de estrelas e gás formam as primeiras galáxias. Enquanto as galáxias se agrupam sob a força da gravidade, as primeiras estrelas morrem e liberam elementos pesados recém-formados. Carbono, nitrogênio e oxigênio. Elementos básicos à vida. Esses elementos pesados finalmente se moldam para formar novas estrelas. Mais de 9 bilhões de anos após o Big Bang, o nosso Sol se forma dentro de uma nuvem de gás na galáxia Via Láctea. Restos de gás de partículas de poeira circundam o Sol e se unem para formar os planetas no nosso sistema solar, incluindo a Terra. Tudo que vemos em nosso planeta emergiu da poeira estelar, que se originou há mais de 13,7 bilhões de anos atrás numa súbita centelha de energia. Você poderia considerar o nosso Sol o neto da primeira geração de estrelas que foram formadas logo após o Big Bang. Mas o que o modelo Big Bang prenuncia sobre o futuro de nosso universo? Uma teoria é que, como o nosso universo continua a se expandir, a matéria ficará cada vez mais fina. As galáxias consumirão seus suprimentos de gás para formar novas estrelas e as estrelas antigas explodirão. O universo se tornará escuro e insuportavelmente frio.
Num certo ponto distante no futuro, o universo ficará tão frio que nem mesmo a própria vida conseguirá viver num universo congelado. O modelo Big Bang é um dos triunfos científicos dos últimos 100 anos. Através de um exame minucioso e luta, a ciência mapeou agora uma viagem de volta a quase ao início dos tempos. E a busca continua, enquanto novas descobertas responderão por que estamos aqui e de onde viemos.